Olá, seja bem-vindo a mais um episódio de Humanidade Lúdica. Eu sou Liana Pinto Belo e hoje vamos falar sobre a origem dos contos de espanto. Então, essa é uma prática da oralidade, da construção da oralidade, ela é pré-histórica. Existem vestígios sobre esse comportamento nas cavernas, na Europa, algumas na África. Então, era um costume se colocar em volta da fogueira e contar histórias sobre caça, pesca, sobre guerras entre tribos, e assim era passado para as novas gerações esse movimento social, né, que ia se construindo. Já na Irlanda, por exemplo, nós temos contos que já têm um cunho folclórico e são muito antigos, eles têm raiz na mitologia celta. Tem um conto muito famoso que é a Tragédia dos Filhos de Lir. Então, fala sobre, talvez baseado em alguma história real, só que o tempo vai passando, vai se tornando lenda, né? Como também vai acontecer no México, com os contos de la muerte ou contos de espanto, né? Então, é muito famosa lá no México o conto de la Corona, que é sobre uma mulher que tinha 3 filhos e estava separada do marido. O marido havia desaparecido, de repente ele volta, ele tinha uma história com alcoolismo e de noite ela dormindo acorda pela manhã e os filhos não estão mais e nem esse ex-marido. Ela passa o resto da vida à procura desses filhos e dizem dela gritar entre as florestas e assombrar à noite procurando os filhos, né? Então, não se sabe se é realmente uma história real ou se realmente se transformou numa lenda. Aqui no Brasil nós temos várias histórias folclóricas de espanto, como o do bicho-papão, da mula sem cabeça, do boitatá, que é a cobra de fogo, que é protetora das florestas. A mula sem cabeça tem um cunho religioso moral, onde a história de uma mulher que se envolve amorosamente com um padre, então ela é castigada, punida, se transformando numa mula sem cabeça toda quinta-feira. Aqui no sul, porque eu sou do Rio Grande do Sul, nós temos a lenda da Teniaguá, ou da Salamanca do Jaral, que é a história de uma princesa moura que se envolve também amorosamente com um padre e acaba se transformando em uma salamanca. Esse foi um pouquinho da história, da origem desses contos, da oralidade, né, da cultura da oralidade, que a partir da Idade Média se torna literatura, é uma categoria da literatura. A partir da escrita se sabe muita coisa sobre os contos assombrados, que são muito acolhidos pelos adolescentes, pelas crianças. Na sexta-feira, eu vou trazer para vocês, na minha série Neurociência e o Brincar, por que gostamos, por que nos interessamos por contos assombrados ou histórias de terror, ou até de ouvir notícias de coisas ruins. Por que isso acontece, né? Por que temos esse interesse? Então, beijos lúdicos, até lá então, e fica comigo toda terça-feira aqui no Humanidade Lúdica, no IGTV e também no meu canal no YouTube. Clique no sininho para receber as notificações. Beijos lúdicos!